O assunto hoje é Brasil e Inglaterra. Quer dizer, é Inglaterra e Brasil. Porque o jogo é em Wembley, onde o Brasil enfrentou os ingleses 12 vezes. Ganhou 2, empatou 7, perdeu 3. E desde 2009 o Brasil não ganha da Inglaterra. Em Wembley não ganha desde 95, mas aí são só 4 jogos, 3 empates e uma derrota em 2013, no comecinho do retorno do Filipão à seleção brasileira. A Inglaterra com sua tradicional camisa branca e o Brasil com a camisa aqui réplica da Copa de 70. Já contei essa história que quando eu queria comprar essa camisa réplica da de 70, agora eu preciso de uma réplica de 2002 que eu não tenho. Queriam me vender a camisa com as 3 estrelinhas. Eu falei, não tinha 3 estrelinhas. A camisa da seleção de 70 não tinha estrela nenhuma, como você está vendo aqui, ó. Era só o escudo pequenininho, gola redonda e o escudo pequenininho do lado esquerdo do peito. E foi com essa camisa, ou com uma camisa parecida com essa, porque essa daqui é réplica, que o Brasil ganhou da Inglaterra por 1-0 no mais difícil jogo da Copa de 70. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Aliás, sem Gerson, com Paulo César Caju. O Gerson machucado não atuou naquela partida. E vocês sabem que aquela formação clássica de 70, que eu disse agora há pouco, com o Gerson, só jogou junto 3 partidas. Contra a Tchecoslováquia, contra o Uruguai e contra a Itália. É incrível como formações clássicas são raras. A gente acha que o time jogou junto 10 anos e jogou junto 3 jogos como a seleção de 70. O Brasil jogou pela primeira vez em Wembley em 1956, que aliás foi a primeira excursão da seleção brasileira à Europa. E não por acaso, pela primeira vez o Brasil conseguiu ser campeão depois de excursionar a Europa. E foi a primeira Copa de 2022 sem que o Brasil tivesse feito mais do que uma partida contra europeus no ciclo entre 2018 e 2022. E não por acaso o Brasil fez sua pior campanha, 6º lugar, desde a Copa de 90, quando foi 9º colocado. Também foi 6º colocado com o Dunga em 2010 na África do Sul. Em 56, o Brasil perdeu por 4-2 para a Inglaterra, com 2 gols de Taylor e 2 pênaltis defendidos por Gilmar dos Santos Neves, que no entanto tomou 2 gols fáceis. Paulinho e Didi marcaram os gols do Brasil. Taylor é até hoje um dos únicos 3 jogadores, todos ingleses, que marcaram 2 vezes no clássico Brasil-Inglaterra em Wembley. Só o Taylor, o Gary Lineker e o Michael Owen marcaram 2 vezes pela Inglaterra contra o Brasil em Wembley. O segundo jogo da história entre Brasil e Inglaterra em Wembley foi em 63, 1-1. Pepe marcou para a seleção brasileira. Pelé não jogou. Aliás, Pelé nunca jogou em Wembley, porque o jogo seguinte foi em 78, um empate por 1-1 com Kevin Keegan marcando para os ingleses. Aí, em 81, pela primeira vez o Brasil venceu a Inglaterra. O Brasil jogou de camisa amarela com o ramo de café, que era o patrocínio do IBC, Instituto Brasileiro do Café, o símbolo da Topper do lado esquerdo. E Zico fez 1-0 no goleiro Ray Clemens, que jogava pelo Liverpool. Em 81 foi o primeiro encontro do Zico com os ingleses e terminaria com o Flamengo campeão do mundo em 13 de dezembro daquele mesmo ano. Esse jogo foi em maio de 81. A primeira vitória do Brasil em Wembley foi muito marcante, uma excursão à Europa em que o Brasil também venceu a França no Parque dos Príncipes por 3-1 e venceu a Alemanha em Stuttgart por 2-1 de virada. Depois de 81, em 87, o Brasil voltou a jogar em Wembley, fez 1-0 gol de Mirandinha e tomou um empate gol de Gary Lineker. A ordem dos gols não foi exatamente essa, mas o Mirandinha marcou o Brasil e Gary Lineker marcou para a Inglaterra. Em 90, Gary Lineker de novo marcou 1-0 e o Brasil perdeu no amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Itália. Em março de 90, o técnico era Sebastião Lazzaroni. E aí o Lineker, você já sabe, um dos 3 que marcaram 2 vezes contra o Brasil em Wembley, marcou em 87, 1-1 e em 90, 1-0 para a Inglaterra. Em 92, um jogo famoso porque o Charles Guerreiro, lateral do Flamengo, que jogou como lateral da seleção, perdeu um gol incrível, a bola sobrou de frente para o gol, ele bateu na arquibancada, quase pegou na rainha o chute do Charles Guerreiro. E em 95, finalmente o Brasil venceu a segunda partida. Aliás, o Brasil tinha vencido em 81, empatou em 87, perdeu em 90, empatou em 92, foi ganhar de novo em 95
3-1 num torneio que chamava Copa Umbro. E a Inglaterra, curiosamente, jogou de novo de vermelho. As duas vezes que a Inglaterra perdeu para o Brasil em Wembley, foi jogando de camisa vermelha. Em 81 a Inglaterra jogou de vermelho, calção branco e meia vermelha. E em 95 também. 3-1, gols de Juninho Paulista, Ronaldo Fenômeno e Edmundo, lateral esquerdo Lessot, do Blackburn, que seria campeão inglês naquele ano, que tinha sido campeão inglês naquele ano, fez o gol dos ingleses. Esse jogo de 95 foi o responsável por levar o Juninho Paulista para a Inglaterra. O Juninho não tinha número de jogos suficiente pela seleção brasileira, mas ele tinha a seu favor o fato de ter sido destaque num jogo do Brasil contra os ingleses. Era o início da terceiro ano de Premier League, né? 92, 93, 93, 94, 94, 95. E o Middlesbrough, que voltava à primeira divisão, foi atrás do Juninho e contratou. Foi um trabalho para conseguir a liberação, porque precisava ter 75% dos jogos na seleção brasileira no ano anterior e o Juninho não tinha. Mas acabou se abrindo uma exceção pelo notório saber, digamos assim. Todo mundo reconhecia no Juninho um craque que se consagraria como se consagrou. Em 2000, era para ser a despedida de Wembley, no velho Wembley, mas acabou tendo um pouco mais de tempo com o Wembley jogando. O Brasil empatou com a Inglaterra por 1-1. França marcou para o Brasil. Em 2007, Dunga era o técnico. O Diego fez um gol de falta, uma falta esquisita, lateral. E o John Terry marcou para a seleção inglesa. Em 2013, a Inglaterra venceu o Brasil por 2-1. E na última vez, em 2017, o Brasil empatou em Wembley por 0-0. Então são 12 jogos em Wembley, Inglaterra e Brasil, 3 vitórias inglesas, 2 brasileiras e 7 empates. E o Brasil não ganha lá há 4 visitas, desde 95. O Brasil não é favorito. O Brasil precisa começar a era Dorival Júnior seriamente para pagar aquela péssima impressão do ano passado, quando só ganhou da Guiné, da Bolívia e do Peru. Não tá fácil não. Se inscreve aqui no canal. A gente fala de futebol o tempo inteiro aqui com histórias pra você, pra gente se divertir junto. Se inscreve aqui no canal.